Dia de clássico carioca no Brasileirão. Fala galera, saudações rubro-negras. Hoje tem Fla-Flu, uma situação bem oposta aos dois na tabela, Flamengo na liderança, enquanto o Fluminense está na lanterna do campeonato, tá certo? Então hoje às 16 horas, Maracanã é o palco, esse grande clássico do futebol nacional se encontra aí nessa situação, Mengão brigando pela primeira colocação, para se manter na primeira colocação, e a gente vai resenhar tudo desse jogo de logo mais, e a gente pede sempre aquela ajuda. Quem está chegando pela primeira vez, vai lá, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte, é de graça. Vem resenhar com a gente do mais querido do Brasil, tá certo? Galera, o técnico Tite tem a volta de alguns jogadores, como aconteceu na partida do meio de semana contra o Bahia, mas também, por outro lado, aí o Everton Cebolinha, né, já traz essa informação para vocês de imediato, sentiu aí o quadril e não vai jogar o clássico, vai ficar aí de 3 a 4 semanas, é a previsão do departamento médico para ele se recuperar e voltar a atuar pela equipe rubro-negra, tá certo? Então, com isso, a gente traz o desenho, a formação inicial para essa partida de logo mais, com o Rossi, Wesley, o Fabrício Bruno voltando, que estava suspenso, e o Davi Luiz, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, no meio de campo, ali o Léo Ortiz ainda pode jogar improvisado de volante, ou o Alan, que voltou também na partida contra o Bahia, o Gerson e o Lohan, e na frente o Bruno Henrique, no lugar do Cebolinha, o Pedro e o Luiz Araújo, tá certo? Então, com essa formação inicial aí que o Tite manda a campo esses titulares para representar o mais querido nessa partida, que eu diria aí, pessoal, um detalhe muito difícil para quem está pensando que vai ser moleza, que o Fluminense está na lanterna, que o Fluminense tem jogos que não ganha. Pelo contrário, é uma oportunidade para os caras lá, né? Como é Flamengo, que está aqui, né, representando aí, eles vão jogar a vida para conseguir ganhar da gente. Sempre foi assim. Galera, não achem que é favas contadas, que não é. Um jogo onde o Flamengo ainda está, né, desfalcado de suas principais estrelas, de Arrascaeta, De La Cruz, tá certo? Jogadores como Pulgar, que vem sendo titular, o lateral Varela, o lateral Vinha, então são peças, pessoal, importantíssimas, tá? Quando você perde dois jogadores, é uma situação, um já faz falta, você perder um De Arrascaeta, um De La Cruz, imagina quando você perde os dois, ainda perde aqueles jogadores que estão, né, compondo o time titular. Então o Flamengo vem, né, de sequências boas, de 9 pontos disputados sem esses caras. Nós buscamos 7 pontos, né? Muito bom isso aí. Ou seja, 2 vitórias em casa e um empate nos acréscimos no finalzinho contra o Furacão, Atlético Paranaense. E agora temos mais esse clássico aí, eu volto a falar, muito difícil, apesar, pessoal, de estamos em situações opostas, enquanto o Flamengo está na tabela, na ponta da tabela, o Fluminense, né, está amargando aí a lanterna, mas isso, dentro do futebol, não representa nada, infelizmente, é o único esporte que não tem aí como cravar que o Flamengo ganhar. A gente vai torcer, a gente já sabe que o Flamengo está numa crescente aí, numa evolução, mas do outro lado tem um adversário, um rival de séculos, né? Então, vamos entender que a gente tem que estar concentrado desde o minuto inicial, para aí sim a gente buscar sim pontuar e de preferência que sejam os 3 pontos para a gente se manter na primeira colocação, tá certo, pessoal? Então, às vezes a gente ouve muito, galera, né, a euforia, a gente pode deixar a euforia tomar de conta. O Fluminense está na má fase, é um jogo fácil. Que seja. Espero que o Flamengo consiga desenvolver um bom futebol e faça com que o jogo se torne fácil dentro das condições e ganhe os 3 pontos. Isso que a gente dá. Torcer é isso. Torcer é a gente acreditar, é a gente querer, né, ver o time desempenhando um bom futebol, buscando o resultado, fazendo gols e ganhando os 3 pontos. Isso é torcer e acreditar, né? Na realidade, a gente tem que entender que há, né, situações que podem acontecer que está fora, né, do que você prevê, né, do que você imagina, mas é um grande caso e é uma grande oportunidade da gente ganhar desses caras também, dentro do Campeonato Brasileiro. E aí sim a gente vai ganhando cada vez mais, né, maturidade dentro dessa competição, que eu sempre vou falar aqui para vocês, pessoal. Campeonato de pontos corrido. Pontuar, né? Eu vou usar essa fala aí muitas vezes. Pontuar.
pontuar. Esse é o segredo. Se você fica rodadas aí com muitos clubes aí, fica... O Flamengo em algumas situações, né? Pontuava, perdia, empatava, ficava muito distanciando das primeiras colocações, do famoso, do chamado G4. A coisa no final fica desgastante, tem que correr, né? Contra os placares, torcer para A, para B. Não, eu acho que o Flamengo está na hora de fazer esse campeonato maduro, como a gente está fazendo, para aí sim a gente, no final do ano, tá aí buscando mais um título do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, não sei você que está aí, eu acho interessante, acho que é bom demais, é muito, né, assim, gratificante você ser campeão brasileiro no campeonato muito longo, né, que a gente vem aí, começa lá em abril, final de abril, e vai até dezembro, então você tem aquela situação, né, aquele acompanhamento aí, nesse período todo. Então a gente espera que esse ano, no final, a taça seja erguida pelo mais querido do Brasil, tá certo? Então, para isso, logo mais, 16 horas, atenção por horário oficial de Brasília, Mengão entrará em campo para enfrentar mais um rival carioca. Lembrando que o Flamengo já enfrentou o Botafogo e o Vasco, derrota para o Botafogo, vitória massacrante contra o Vasco da Gama, e agora chegou a vez do tricolor das Laranjeiras, tá certo, galera? Essas são as informações para esse jogo de logo mais. Espero que tenha gostado. Para finalizar, a gente pede aquele like positivo. É fundamental para o nosso reconhecimento, ok? Saudações rubro-negras e o Flamengo. Ele é sim, ele é muito nosso. Abraço.